26 Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 126, Quimera autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site aí, chefe. Não vou contar meu nome e vamos demorar um pouco para podermos nos juntar a você. 44 Bandits e Nochiteling Minami tinham acabado de se recuperar e tiveram que começar tudo de novo do primeiro andar. Era como qualquer sistema de pontos de salvamento de qualquer masmorra comum. No andar de cima, ambos teriam que lutar contra os monstros com menor visão verdadeira de frente, já que menor furtividade não era mais uma opção. Havia jogadores por perto, juntando-se a eles em sua cruzada pela torre. No entanto, os outros jogadores estavam em circunstâncias semelhantes às de 44 Bandits e Nochiteling Minami. Eles também já haviam morrido antes e estavam separados de seu grupo principal. Sozinhos, eles não conseguiram um desempenho melhor, assim como aqueles que acabaram de reviver. Dominating Blade ficou sem palavras. Como você não conseguiu derrotar Zanyu? São vocês dois e ele é só um. Aquele desgraçado era forte demais para mim. Ele só precisou de 2 ou 3 golpes para me matar. Eu não tive nem um segundo para reagir, reclamaram 44 bandites. Dominating Blade ignorou aquela desculpa ridícula, continuou e perguntou a outro cara. E você, Nochiteling Minami? Você não tinha habilidade menor Blur? Qual é a sua desculpa? Que você foi morto sem ter tempo de reagir. Dominating Blade estava confuso. Nochiteling Minami era um de seus membros de elite. Ele só conseguiu derrotar Nochiteling Minami em uma partida amistosa graças à sua menor Shield Wall. Eu usei. Disse não contando meu nome. Ainda é inútil. Aquele cara grudou nas minhas costas como um mosquito. Eu não conseguia me livrar dele. Minor Blur acabou quando consegui voltar ao normal. Suspiro. Todos no grupo de Dominating Blade prenderam a respiração coletivamente. Sabiam que suas próprias habilidades eram bastante fortes. Achavam que poderiam simplesmente brincar com Zangyang, como um leão brincando com sua comida. No entanto, quando alguém tão forte quanto Nochiteling Minami foi derrotado por Zangyang daquela maneira, sabiam que ele havia subestimado demais a destreza de Zangyang. O que fazemos agora, chefe? Acelere o passo. Temos que matá-lo antes que ele chegue ao último chefe. Era hora do prêmio. Só de olhar, Zangyang ficou animado ao ver um brilho prateado, cajado de Hermione, cinza prata, cajado. Ataque mágico, 522 a 558. Menor soquete de nível 1 maior. Menor soquete de nível 1 maior. Efeito de equipamento, aumenta a chance de acerto crítico em 1%. Nível requerido, 30. O cajado de Anshui era um cinza prata nível 20. Zangyang coçou o queixo enquanto tentava se lembrar. Ah, tudo bem. Eu dou isso a ela se ela precisar. Ou posso vender se não precisar. Colar de petrificação, cinza prata, colar. Vitalidade, mais 15. Destreza, mais 15. Efeito de equipar, cria uma chance de menor petrificar o alvo a cada ataque recebido. Alvos menor petrificados ficarão imobilizados e não poderão realizar nenhuma ação. Dura 2 segundos. Esta habilidade só será ativada uma vez a cada 30 segundos. Nível requerido, 30. Equipamento UP. Era uma pena que o atributo fosse destreza. Este item poderia ser útil para caçadores e especialmente para ladrões. Como os caçadores eram atacantes à distância e tinham seu animal de estimação para ajudá-los a sofrer dano, a eficácia do colar seria mínima. Ladrões tinham que lutar a uma distância extremamente curta. O efeito do colar seria máximo quando jogadores da classe ladrão trocassem golpes rapidamente com um monstro ou outro jogador. 1. Que pena que Sun Xiu tinha saído. Zangyang queria se divertir um pouco mais com ela. O restante dos equipamentos ali era apenas de nível verde cobre. Zangyang nem olhou 2 vezes para guardá-los em seu inventário. Guerreiro. Não nos resta muito tempo. Sinto a magia do feiticeiro maligno ficar mais forte a cada minuto. Não podemos mais arrastar isso, disse Merlinda. Zangyang levantou-se e respondeu, nesse caso, vamos embora rapidamente. Após a morte de Hermione, uma porta no canto da biblioteca se destrancou. A porta se abriu e revelou uma escada secreta que levava ao 12º andar.
Anúncio do servidor. O jogador Zanyu é o primeiro a pisar no 12º andar da torre subterrânea. O jogador Zanyu está cada vez mais perto do concessão de terra. Mantenha calma. Mantenha calma. Zhang Yang murmurou para si mesmo e observou todo o andar. A área ao redor deste andar era um pouco menor que a do andar anterior. Ele podia estimar claramente que todo aquele campo circular tinha apenas cerca de 200 metros de tamanho. Havia tochas acesas penduradas na parede. No entanto, a luz era tão fraca que iluminavam apenas 5 metros ao redor de cada tocha. O resto do campo, principalmente o centro, estava completamente coberto pela escuridão. Correntes de metal pendiam por todo o teto como se fossem enormes teias de aranha. Parecia o covil de uma fera que estava escondida na escuridão, pronta para saltar a qualquer momento. Ao do La Feliz e do Riacho Lu, Merlinda cantava enquanto apontava seu cajado para a região mais escura da área. Orbes de luz começaram a se formar na ponta do cajado e voaram pela área, emitindo uma sensação brilhante e quente quando a luz tocou Zhang Yang, e todo o campo ficou iluminado como estrelas no céu. Roá! Um estrondo de trovão ecoou pelo ar. As paredes e tudo sobre elas começaram a tremer. Tochas chacoalhavam em seus suportes de metal. Poeira caía de todos os lados. Bum! 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 Como o som de um trem colidindo, uma fera enorme surgiu no campo. Toda a sua estrutura tinha a forma de um cachorro. Tinha quase 10 metros de tamanho e 4 metros de altura. Tinha 3 cabeças com asas ósseas presas às costas. As 3 cabeças não eram de cachorro, mas de um lobo, um leão e um tigre. Todas as cabeças ofegavam, com as mandíbulas abertas e frouxas. Um fluido fétido e viscoso escorria de suas mandíbulas inferiores. Quimera, o cão demoníaco, cinza prata. Nível, 38. HP, 800.000. Nota, produto experimental de Etherpot-RA. Pelos deuses. Aquele feiticeiro. Ele conseguiu. E ele conseguiu. O rosto de Merlinda empalideceu. Sua voz estava trêmula. Zhang Yang perguntou calmamente, o que é isso? Ele sempre quis criar a Fera Suprema. Ele vinha fazendo experiências com animais. Combiná-los todos em um, criar uma quimera tão poderosa que tivesse o poder de destruir uma civilização inteira. O mundo. Estamos condenados. Merlinda caiu de joelhos e se encolheu. E ele conseguiu. Nosso mundo. A união. Tudo será destruído. Roa! Todas as 3 cabeças rosnaram juntas e começaram a avançar em direção a Zhang Yang. Menor bloco. Menor bloco. Menor bloco. Zhang Yang rebateu rapidamente o ataque. Cerrou os dentes e disse, contanto que matemos aquele feiticeiro, contanto que matemos a fonte dessa loucura, o mundo estará a salvo desse tipo de ameaça. Merlinda ergueu a cabeça. Suas orelhas pontudas se moveram. E isso mesmo. O mundo estará seguro sem o feiticeiro maligno Terpot-RA. Em nome do Deus da Lua e de tudo que ele representa, abençoe esta humilde seguidora. Conceda a esta sua serva força para exterminar este mal desta terra. Ela acenou com a mão e lançou uma menor regeneração superior para Zhang Yang. A quimera não parava de atacá-lo. Cada cabeça tinha seu próprio ritmo de ataque, como se 3 monstros estivessem atacando-o ao mesmo tempo. Menor bloqueio não conseguia anular adequadamente todos os ataques da fera. Menor bloco. Menos 1348. Menor bloco. Zhang Yang acumulou 5 camadas de menor defesa aleijada e invocou o Lotus Transparente imediatamente em seguida. Devido à sua frequência de ataque incrivelmente rápida, Zhang Yang teve que maximizar menor bloqueio ao máximo, aumentando simultaneamente seu dano total, já que menor golpe de escudo podia ser ativado sempre que menor bloqueio fosse usado. Menos 304. Menor bloqueio reflete dano. Menos 607. Menor golpe de escudo. Só essas habilidades já tinham 900 DPS. Mesmo quando um Dreadshot, Sun Xing ou Eian acertavam um chefe parado, seu DPS era de apenas 700 a 900. Até então, qualquer um com DPS acima de 500 era considerado incrivelmente forte. Se ele incluísse seu ataque normal e outras habilidades como menor varredura horizontal, menor esmagamento destrutivo e menor golpe da força, seu DPS já dispararia para 1800. Isso não era normal. Não era nem um pouco insano. Zhang Yang havia alcançado um nível além de qualquer jogador profissional. Assim,
O ataque superpoderoso de Zhang Yang conseguiu reduzir o HP do monstro em 10% em apenas 40 segundos. A quimera uivou e abriu suas asas, cobrindo quase cada centímetro da câmara de pedra. Sushi. As asas começaram a girar como uma chave de fenda potente. A visão disso realmente apavorava qualquer um que a testemunhasse. Jing, quimera, o cão demoníaco, usou asas loucas. Todos os alvos dentro do alcance do efeito receberão 2000 de dano por segundo durante 3 segundos. Menos 1340. Menos 2000. Menos 2000. Todos, incluindo Merlin e Clea Lotus, sofreram dano. Clea Lotus sofreu apenas 2 pontos de dano e foi derrotada. Zhang Yang teve que consumir rapidamente uma poção de cura para se salvar. A barra de fúria já havia sido preenchida instantaneamente por aquele ataque, permitindo que Zhang Yang a gastasse completamente para atacar com uma habilidade em cadeia. Servo, era muito fraco contra habilidades em área fortes. No entanto, se ela tivesse sido substituída por qualquer outro jogador, eles teriam sofrido o mesmo destino que ela. 89%, 88%, 87%. Mesmo sem o servo invocado, Zhang Yang ainda poderia causar tanto dano quanto antes. O chefe liberou menor asa louca novamente com 80% de HP. Zhang Yang ativou menor cura do berserker e sobreviveu ao ataque. 75%. Nenhuma outra habilidade. 50%. Nenhuma outra habilidade também. Parece que este chefe tinha apenas uma habilidade. No entanto, só essa habilidade foi suficiente para matar 99% do grupo adversário. Zhang Yang não pôde deixar de se preocupar. E se ele tivesse trazido os outros consigo, como eles teriam atacado? Supostamente, deveria começar com ataques normais. Antes que a menor asa louca pudesse ser liberada, Zhang Yang faria o grupo recuar até a entrada do andar. O grupo retornaria e continuaria o ataque somente após a habilidade ser lançada. Parecia que o alcance da habilidade não ultrapassaria a fronteira do andar anterior. Durante esse tempo, o tanque teria que confiar em suas próprias poções e habilidades para suportar o dano. 40%, 30%, 20%. Não importava o quão fervorosamente o chefe utilizasse a habilidade, Zhang Yang conseguia sobreviver em todas as ocasiões alternando entre menor cura do berserker e habilidade menor roubo de vida da espada. A mesma coisa acontecia contra qualquer outro chefe de ataque físico que enfrentasse Zhang Yang. Suas tentativas de matá-lo seriam como um cachorro tentando comer um porco-espinho. 10%. Roar. Repetidamente, o chefe só conseguia rugir, pois não importava o que ele fizesse, ele não conseguia impedir Zhang Yang de destruí-lo. 7%. 4%. 0%. Brum. O monstro caiu em um monte enorme. Como uma montanha em ruínas, provocou tremores por toda parte. O chão de pedra chegou a rachar onde caiu. Jing. Você matou com sucesso Quimera, o cão demoníaco. Obteve 800 mil pontos de experiência. Você conseguiu. Oh, bravo guerreiro. O mundo ficará em dívida com você. Merlinda elogiou. Nunca vi um guerreiro tão valoroso como você. Certo. Pare de beijar minha bunda. Zhang Yang varreu todos os itens do inventário sem nem olhar. Exceto os ossos da quimera, cinza prata, escudo. Defesa, mais 300. Vitalidade, mais 120. Refeito de equipamento, todo ataque recebido terá 2% de chance de errar. Nível requerido, 30. Era uma pena que o escudo que Zhang Yang estava usando no momento tivesse um efeito de menor bloqueio mais 1. Ele não podia usar o novo escudo naquele momento. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 127, o 13º andar, Luz das Sombras, cinza prata, colar. Vitalidade, mais 10. Inteligência, mais 20. Refeito de equipamento, aumento de 1% no ataque mágico ou poder de cura. Nível requerido, 30. Este colar era de longe o melhor equipamento para classes de ataque mágico. Podia ser vendido por pelo menos 1.000 ou 2.000 moedas de ouro. Se o arrendamento que ele conseguisse pudesse ser usado para abrir uma loja, ele poderia usar este colar como uma das principais atrações. Além dos 2 equipamentos cinza-prata, havia também outros 8 equipamentos verde-cobre. Ele também obteve uma gema do caos. Zhang Yang ficou encantado.
Ele se serviu da gema e a usou para expandir seu inventário em mais 10 espaços. Seu inventário agora tinha um total de 60 espaços. Isso era pelo menos 50% a mais do que qualquer outro jogador da maioria. Essa era uma das vantagens de fazer ataque solo. Quando bons itens apareciam, ele não precisava competir com ninguém por eles. Suspiro. Se ao menos esta torre tivesse 30 andares. Zhang Yang rezou mentalmente por isso, desesperadamente. Merlinda gritou depois de ficar parada ali por algum tempo. Guerreira. Vamos andando. A hora está chegando. Cada segundo que desperdiçarmos aqui só dará mais força a Terpotia. Zhang Yang sentiu e respondeu, certo. Vamos matar o filho da Peta. Não havia porta nem entrada visível em nenhum lugar ao redor, então Zhang Yang circulou por toda a área antes de finalmente descobrir uma alavanca escondida. Ele puxou a antiga barra de metal, e o chão no centro da área se partiu com estalos altos, revelando uma escada em espiral que descia. Ao descer, Zhang Yang teve que tomar cuidado ao pisar, pois toda a área estava completamente escura. Após cerca de 30 segundos, uma luz brilhante brilhou ao chegar ao fundo. O último andar era um laboratório do tamanho de uma quadra de basquete. Prateleiras com armários estavam fixadas em todas as paredes ao redor da sala. Tubos de ensaio estavam dispostos ordenadamente em prateleiras aqui e ali. No centro da sala, estavam as carcaças de animais mortos. Não muito longe da bagunça, havia um homem de capa preta, andando em círculos. O homem estava completamente envolto em uma túnica preta de mago. Por baixo, havia um rosto tão enrugado que parecia um esqueleto. Seus olhos estavam magros e fundos, afundados nas órbitas. Suas mãos estavam enrugadas, como se ele tivesse sido deixado no deserto para secar por anos. Anúncio do servidor. O jogador Zanyu é o primeiro a pisar no 13º andar da torre subterrânea. O jogador Zanyu está cada vez mais perto do concessão de terra. O sistema anunciou sua chegada no momento em que Zhang Yang colocava o pé no laboratório. Que bom, já que ele havia chegado ao seu objetivo final. Melhor simplesmente seguir em frente. Zhang Yang se aproximou e observou-o, juntamente com sua descrição: feiticeiro maligno Terpotiar, cinza prata. Nível 40. HP 10 milhões. Puta merda. Como ele ia lutar contra aquilo? Ele só usou a poção arco-íris. A cura meia-boca da Merlinda foi igualmente inútil. A menos que a menor cura do berserqueiro e o menor roubo de vida da espada tivessem um tempo de recarga longo, como ele ia lutar contra esse monstro sozinho? Feiticeiro maligno Terpotia. Em nome do deus da lua, estou aqui para exterminá-lo. Enquanto Zhang Yang estava ocupado, franzindo a testa, pensando em um possível plano de batalha, Merlinda corajosamente avançou e apontou seu cajado furiosamente para ele. Cucucu. Você conseguiu escapar. Terpotiar ergueu a cabeça e encarou Merlinda. Então, virou-se e encarou Zhang Yang com aqueles olhos sinistros. Essa pestinha te libertou? Droga. Eu não estava fazendo nada. O inocente Zhang Yang acionou o chefe ao entrar automaticamente no modo de batalha. Seu medidor de fúria começou a gerar 2 pontos por segundo. Agora que chegou a esse ponto, era melhor tentar lutar com ele. Pelo menos ele conseguia entender a habilidade do chefe. Zhang Yang desembainhou sua espada e correu em direção ao chefe. HNNG. Toma isso. Feiticeiro maligno. Merlinda gritou enquanto começava a entoar um menor raio de punição e o disparava contra o chefe. Menos 200 mil. Eu serei amaldiçoado. Aquilo era real. Ela acabou de destruir 20% do HP do chefe. Zhang Yang quase escorregou enquanto corria. Será que esse chefe fez algo indecente com ela no passado? Por que mais ela ficaria tão furiosa e poderosa de repente? E aí? Vá em frente. Atire mais desses super raios. Apenas mais 4 vezes e Zhang Yang poderia simplesmente ir até lá para pegar os itens roubados. Zhang Yang estava entusiasmado. Ele então usou o menor carga e começou a atacar assim que chegou ao alcance corpo a corpo. Garg. Maldita seja, mulher. Fique parada. Riar murmurou. Apontou seu cajado para Merlinda e acenou. Ampliar. 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 6 orbes de luz acinzentada apareceram e voaram pelo campo. Fixaram-se nas mãos, pés, cintura e cabeça de Merlina. ARGH, gritou Merlinda enquanto era presa pelos orbes de luz.
O cajado em sua mão caiu ruidosamente no chão. Hein? O que foi isso? Há menos de 10 segundos, ela era a melhor atacante que Zhang Yang já vira, mas agora era completamente inútil. Depois de cuidar de Melinda, o chefe se virou para Zhang Yang. Apontou seu cajado para Zhang Yang e começou a lançar um feitiço. 3 segundos depois, chamas negras começaram a se formar no céu e se fundiram em inúmeras lanças. Elas choveram para baixo, perfurando todo o 13º andar. Jing. O feiticeiro maligno Terpotiar usou uma menor chuva de lanças flamejantes. Todos os alvos dentro do alcance efetivo receberão 2000 de dano de caos. Menos 1600. Dano de caos é um elemento especial de ataque mágico. Não seria afetado por nenhum tipo de resistência mágica elemental. Era o mesmo que um ataque que ignorasse defesas. 3 segundos depois, o chefe usou a mesma habilidade novamente. Logo em seguida, veio a mesma habilidade. Menos 1600. Menos 1600. Será que esse chefe só conseguia lançar ataques mágicos em área, assim como um Duin? Mas os ataques desse chefe vinham do céu. Não havia pedras no mundo para se esconder atrás disso. E agora? E agora? Zhang Yang rapidamente ativou o menor Berserker Zeal para se salvar e começou a quebrar a cabeça em busca de uma solução. Será que eu poderia levar o chefe até a entrada? Talvez eu pudesse usar a estratégia de esquiva e ataque lá. Droga! A entrada fica a 200 metros de distância. Levaria pelo menos 20 segundos para chegar lá. O chefe já teria conjurado mais de 7 vezes. Vou morrer antes mesmo de chegar lá. Melhor morrer tentando. Ele usou seu servo invocado para atrair o chefe até a entrada e lutar com ele lá. Levantem-se, meus escravos. Lutem pelo seu mestre. Terpotiar ergueu seu cajado e lançou um feitiço diferente. Jing. O feiticeiro maligno Terpotiar usou o menor servo invocado. Rachadura. 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 Vários pares de mãos ossudas surgiram do chão abaixo de Zhang Yang. 20 monstros esqueléticos rastejaram para fora do chão e avançaram pesadamente em direção a Zhang Yang, servo de Terpotiar, normal. Nível, 35. HP, 3500. Menos 65. Menos 262. Mais 100. Menos 69. Mais 100. Ponto. Uma sequência de textos sobre dano e cura surgiu simultaneamente, entupindo sua tela. Aqueles com menos de 100 de dano eram monstros que o atacaram pela frente. Aqueles com mais de 200 eram ataques que o atingiram pelas costas. A cura que ele recebeu veio do efeito do conjunto de equipamentos menor brave. Zhang Yang queria desistir. Ele planejava simplesmente morrer e voltar para cá o mais rápido possível. Mas quando aqueles monstros esqueléticos apareceram de repente, as coisas mudaram. Ele agora tinha a esperança. Os ataques do monstro giravam em torno de 400. Zhang Yang teve uma ideia. Ele rapidamente trocou seu escudo com os ossos da quimera, para aumentar sua defesa em até 360 pontos. Ele então ajustou sua posição para permitir que os monstros o atacassem apenas pela frente. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Após os ataques dos monstros serem reduzidos em 20%, o ataque base de 400 não conseguiu romper a defesa de Zhang Yang. Eles só conseguiram causar 1 de dano a ele, e como ele estava sob ataque de 20 monstros, o efeito do conjunto de equipamentos foi acionado continuamente. O chefe continuou lançando menor chuva de lanças flamejantes, uma após a outra, criando várias outras lanças flamejantes no teto. Menos 1600. Mais 100. Mais 100. Mais 100. Mais 100. O HP de Zhang Yang caía tremendamente cada vez que recebia um ataque, mas, ao mesmo tempo, ele estava se curando rapidamente com o equipamento do conjunto. Em média, Zhang Yang previu que o intervalo de ataque do monstro era de cerca de 2 segundos. Como havia 20 monstros ao redor, ele curaria uma quantidade estimada de 1000 HP a cada 2 segundos. Isso foi baseado na chance de 50% de cura do seu equipamento do conjunto. Ele curaria 3000 HP no máximo ao longo de 6 segundos. O chefe precisaria de 3 segundos para conjurar menor chuva de lança flamejante que causaria 1600 de dano. Em 6 segundos, ele perderia 3200 HP enquanto ainda cobriria essa quantidade simultaneamente. No final,
Ele perderia apenas 200 HP a cada 6 segundos, o que totalizaria 4.000 de dano ao longo de 2 minutos. Ele poderia resolver esse problema de cura com menor cura do Berserker. Justo quando ele pensava que esse chefe não poderia ser derrotado sozinho, ele agora era capaz de fazê-lo graças às tentativas do próprio chefe de apressar sua morte. Que coisa mais incrível! Zhang Yang continuou circulando o chefe sem parar enquanto enfrentava os monstros para garantir que eles o atacassem apenas pela frente. Todas as habilidades de área de efeito que Zhang Yang possuía não podiam ser usadas, pois só causariam dano àqueles monstros esqueléticos. Porque Zhang Yang mataria seus curandeiros. 79%, 78%, 77%. Zhang Yang estava progredindo extremamente devagar, mas pelo menos ele estava reduzindo o HP do chefe. Como ele não podia usar a maioria de suas habilidades, a taxa de dano era lenta. O tempo de recarga da habilidade era maior que 10 segundos, e ele não podia usar suas habilidades principais, pois elas atingiriam vários alvos. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. 5 minutos. 75%. 70%. 65%. 55%. Lenta e seguramente, Zhang Yang estava definitivamente obtendo a vitória. Ei chefe, tem alguém brigando aí? Aposto que é Zhang Yu. Ah, que time perfeito. Matem aquele desgraçado. Podemos lutar contra o chefe depois que ele morrer. O campo ficou repentinamente agitado quando um grupo de jogadores do Mercenário Espada e Fogo entrou no 13º andar. Todos estavam de olho em Zhang Yu, preparando-se para liberar sua fúria contra ele. Vamos ver como vocês enfrentam nós 8 juntos. Vamos achatar vocês como uma panqueca. Nesse momento, o feitiço do chefe foi concluído. Um teto cheio de lanças flamejantes caiu sobre todos. Menos 2.000. Menos 2.000. Menos 2.000. Menos 2.000. Menos 1.600. Menos 1.500. Entre todos eles, Floating foi o único jogador que sofreu um menor dano. Ele era um defensor com uma habilidade passiva de redução de dano físico de 15% e outra passiva de redução de ataque mágico de 10%. Merda. O que foi isso? Acabamos de entrar quando o chefe estava usando o Ti. Curandeiros. Façam o seu trabalho. Todos permaneceram calmos e organizados, mesmo tendo acabado de sofrer um ataque coletivo massivo. Todos cumpriam seu papel perfeitamente, os curandeiros curavam a todos metodicamente, enquanto o resto do grupo seguia direto para Zhang Yang. Bum! Silêncio. 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 3 segundos depois, outra onda de lanças flamejantes caiu. WTF. Mais um ult? Como o chefe pode usar seu ult repetidamente? Estamos em sérios apuros agora, pessoal. 2,13 metros. Não curem só o tanque. Salvem o resto da gente também. Por fim, eles entraram em pânico. Psiu. A terceira onda de lanças flamejantes caiu enquanto os mercenários estavam a apenas 60 ou 70 metros de Zhang Yang. Jing. O jogador Botonzup morreu. Jing. O jogador Brocuranus morreu. Jing. O jogador Alonde morreu. Os curandeiros não conseguiam lidar com todo o dano que seu grupo acabara de sofrer. Perderam 3 jogadores em apenas alguns segundos. Enquanto o resto estava em cima do gelo. O mercenário de espada e fogo falhou. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 128, aluguel obtido. Levantem-se. Meus escravos. Lutem pelo seu mestre. Terpotiar acenou com seu cajado em direção ao grupo, e muitos monstros esqueletos começaram a rastejar do chão, abaixo de todos. Lâmina dominante e flutuante para cima responderam bastante bem. Ambos liberaram menor golpe trovejante e menor devoção em uma fração de segundo para manter todos os monstros ali. Ao mesmo tempo, eles se aproximavam do chefe para impedir que qualquer monstro os atacasse por trás. No entanto, ao contrário de Zhang Yang, ambos os valores de defesa estavam apenas abaixo ou em torno de 260 pontos. Mesmo se os monstros atacassem de frente, eles poderiam causar pelo menos 60 a 70 de dano. A habilidade Menor Servo Invocado criaria 20 monstros para cada jogador em campo. Como o grupo, excluindo Zhang Yang, tinha 5 membros sobreviventes, os monstros invocados totalizavam 100. Os tanques teriam que consumir pelo menos 3.000 de danos sozinhos.
Embora pudessem ter o equipamento de conjunto menor Brave, ele só os ajudaria a recuperar cerca de 2.500 HP, não seria suficiente para cobrir os HP perdidos. 3 segundos depois, outra menor chuva de lanças flamejantes caiu. Ding! O jogador Point and Kill morreu. Ding! O jogador Beltieler morreu. Bum! E assim, de repente, perderam mais 2 membros, restando apenas 3 homens de pé. Droga! Dominating Blade estava furioso consigo mesmo. Inicialmente, pensou que poderia tirar vantagem da situação para matar Zhang Yang e reivindicar o chefe como seu. Quem diria que o ataque do chefe seria tão forte que ele conseguiria matar todos sem nem chegar perto deles? Se Dominating Blade revivesse, teria que começar a masmorra do topo novamente. Aí, já seria tarde demais. Tei. Zhang Yang riu. Que honra conhecer o famoso mercenário. Eu sempre quis conhecer vocês. Quem diria que nos veríamos aqui? Que coincidência. Coincidência, minha bunda. Os sobreviventes praguejaram baixinho, mas não havia nada que pudessem fazer para reverter a situação. Como um único cavaleiro sagrado poderia curar todos. Bum! Outra menor chuva de lanças flamejantes. Ding! O jogador Dominating Blade morreu. Ding! O jogador que flutuou para cima morreu. Ding! O jogador Sete Fate Bobies morreu. Aquele ataque matou todos os jogadores do grupo mercenário. No entanto, o problema ainda não estava resolvido. Os 100 monstros invocados ainda estavam vivos, mesmo após a derrota dos mercenários. Logo, todos os monstros se voltaram contra Zhang Yang e o escolheram como seu novo alvo a ser destruído. Droga! Que chatice! Controlar de 20 a 30 monstros não era um problema para Zhang Yang. Mas quando o número aumentou para 100 ou mais, Zhang Yang se afogou em monstros como uma gota de açúcar entre formigas. Com o monstro por toda parte, sua defesa de escudo perdeu o sentido. Cada ataque tinha cerca de 300 ou mais. Suspirar. Menor carregar. Zhang Yang começou a atacar os monstros. Ele lançou o menor golpe trovejante, seguido por menor varredura horizontal. Inúmeros textos de dano de menos 284 e menos 1.600 apareceram. Zhang Yang então usou o menor bloqueio para se dar um pouco de espaço para respirar e o texto de dano refletido apareceu indefinidamente. Por um lado, o chefe não estava perseguindo-o. Sem a necessidade de se aproximar, o chefe ainda podia machucá-lo, já que menor chuva de lança flamejante tinha um alcance de ataque enorme. Assim que Zhang Yang terminou de lidar com os monstros ao redor, outro grupo chegou em massa. Zhang Yang se esforçou ao máximo para se movimentar, tentando fazer com que os monstros se agrupassem em um cone para que ele pudesse, pelo menos, tentar encurralá-los. No entanto, não importava o que fizesse, havia muitos para atrair. Se ele expusesse as costas por um segundo sequer, não conseguiria recuperar os HP perdidos. Havia muitos danos de menos 1, mas também muitos danos que ultrapassavam 200. Felizmente, os monstros tinham apenas 3.500 de HP no máximo. Como Lâmina Dominante e seus companheiros de guerra os haviam danificado um pouco, Zhang Yang pôde eliminá-los rapidamente após recuperar seu HP com menor cura do Berserker. Zhang Yang parou de matar quando se certificou de que os monstros restantes eram cerca de 20. Zhang Yang mudou de alvo e começou a golpear o chefe. Os 20 monstros restantes seguiram Zhang Yang, continuando a atacá-los sem parar. Com muitos menos 1 de dano que Zhang Yang recebeu, ele estava recuperando 100 de HP o tempo todo, feliz da vida. Finalmente, Zhang Yang gritou alegremente em seu coração. Ele conseguiu resolver aquele problema. 50%, 40%, 30%, 20%. Pelo visto, Terpotiar só tinha 2 habilidades, menor chuva de lanças flamejantes e o menor servo invocado. Se ele tivesse usado um ataque em área massivo repetidamente, seria o chefe invencível que Zhang Yang já havia enfrentado. Sorte para Zhang Yang e azar para Terpotiar, o chefe também havia usado o menor servo invocado para ajudar Zhang Yang a virar o jogo. 15%, 10%, 5%. Finalmente chegamos. O sistema ainda não anunciou nada. O contrato de locação com certeza ainda está lá. Olha, tem alguém brigando ali. Vai, vai. Mate o chefe e consiga o contrato. Em meio à conversa,
Parecia que havia de 60 a 70 jogadores recém-chegados a este andar. Logo atrás, muitos outros jogadores estavam presos na entrada. Olha só. O chefe só tem 4% sobrando. Ah! O momento era perfeito para nós. Um Bli Gentleman riu. Irmão. Pegue o chefe. Pegue o contrato. Os dominadores são os mais fortes. Oh! Vão. Ski Shaman, por outro lado, comandou sua equipe calmamente. Snowseeker sorria de um lado, pensando, Zanyu. De fato, você provou ser o melhor lutador que existe. E pensar que, se tivéssemos chegado apenas alguns minutos depois, você teria conseguido o contrato de arrendamento. Que pena. Ela contatou Zhang Yang imediatamente pelo mensageiro de voz. Ao mesmo tempo, o chefe liberou uma onda de lanças em forma de chuva. Menos 2000. Menos 2000. Menos 2000. Ponto. Todos receberam danos devastadores. Zhang Yang não tinha medo de que eles entrassem no KS-1, o chefe. Ele estava mais preocupado com o menor servo invocado. Naquele momento, havia tantos jogadores que tinham acabado de chegar. Se o chefe usasse menor servo invocado agora, certamente geraria um grande enxame de monstros esqueletos. Quando os jogadores fossem mortos, quem o monstro esqueleto atacaria em seguida? Mesmo que Zhang Yang fizesse tudo o que pudesse, ele ainda seria pisoteado vivo pela enorme quantidade deles. Zhang Yang atendeu a ligação. O que posso fazer por você, mestre da guilda Snow? Vou ser direto. Vamos ajudar você a bloquear os outros jogadores aqui para ganhar tempo. Em troca, quero que minha guilda tenha uma parte do arrendamento de terras. Snowseeker ofereceu-lhe uma barganha, na esperança de que alguém tão inteligente quanto Zhang Yang pudesse aceitar. A menos que Zhang Yang fosse o mestre de jogo 2 deste jogo, ele não conseguiria sobreviver ao ataque das 3 super guildas ao mesmo tempo. Mesmo assim, não havia mestre de jogo neste jogo, para começo de conversa. Sem dar sinais de que ia diminuir o ritmo, Zhang Yang riu e respondeu, mestre da guilda Snow, sugiro que se retire deste andar. Pelo menos você ainda economizaria algum dinheiro com os reparos. O que são? Bum! Outra onda de menor chuva de lanças flamejantes desceu e causou uma cena caótica entre eles. Que diabos? O chefe acabou de usar outro ulti. Droga! Cure-me agora. Só me restam 346 HP. Voltem. Voltem para a entrada. Esperem até o chefe terminar o ulti e aí a gente volta. Pare com essa besteira. Quando o chefe terminar o ulti, ele estará morto. É só correr e matar o chefe. A habilidade vai parar quando ele morrer. Alguns estavam apenas bancando o capitão óbvio. A habilidade para quando o chefe é morto. Parecia natural. Mas será que eles conseguiriam chegar perto? Até os mercenários não conseguiram chegar perto o suficiente e morreram no meio do caminho. Como uma equipe de elite medíocre de 3 super guildas conseguiria lidar com a pressão? Levantem-se. Meus escravos. Lutem pelo seu mestre. Quando tudo aconteceu, o chefe usou a habilidade que Zhang Yang mais temia. O campo foi imediatamente inundado por inúmeros monstros esqueletos que começaram a atacar as guildas. Bum! Outra onda de lanças flamejantes. Bem na hora. Jing. O jogador Magron morreu. Jing. O jogador Stormbringer morreu. Jing. A jogadora Annie Huokai morreu. Ponto. Uma série de notificações do sistema inundou o canal. Zhang Yang não prestou atenção neles. Ele continuou concentrado em matar o chefe. 2%. 1%. 8.123. Quando o chefe chegou a 1% de HP, todos estavam se curando de um lado ou correndo feito loucos do outro. A situação era caótica. Os monstros esqueletos formaram uma brigada que parecia um enxame de vespas. Para onde quer que fosse, ninguém sobreviveria. Em pouco tempo, todas as 3 super guildas foram completamente eliminadas. Milhares de monstros esqueletos se viraram e começaram a zumbir em direção a Zhang Yang. Besteira. 5.612. 4.130. Com apenas uma gota de sangue restante para matar Terpotiar, o enxame de monstros chegou e inundou Zhang Yang. Menor parede de escudos. Menor sombra de Merlinda. 3.413. 2.348. 1.345. 713. 124. 0.
Jing. Você matou com sucesso o feiticeiro maligno Terpotiria. Obteve 10 milhões de pontos de experiência. Bak. O chefe caiu no chão. Zhang Yang não parou. Rapidamente, pegou todos os itens e os enfiou em seu inventário, sem nem olhar para nenhum deles. Ele nem percebeu uma esfera negra brilhante entre os itens. Anúncio do servidor. Parabéns. O jogador Zhang obteve o primeiro arrendamento de terra. A batalha da torre subterrânea chegou ao fim. A taxa de renascimento de todos os monstros na torre voltará ao normal. Vitória. Menor Shield Wall terminou após 10 segundos e Zhang Yang começou a receber dano mais rápido do que uma minigun conseguiria disparar. Zhang Yang se tornou um herói só por aguentar alguns segundos na última cena. Jing. Você morreu. Zhang Yang soltou um longo suspiro de alívio. Então, libertou sua alma do corpo e foi enviado para o cemitério mais próximo. Ele não estava sozinho ali. Havia muitos jogadores por perto que ainda se perguntavam como haviam perecido. Zhang Snowseeker contatou Zhang Yang novamente. Nunca imaginei que você ainda pudesse conseguir o contrato de arrendamento com o caos total lá embaixo. O mestre da guilda Snow não deveria estar tão decepcionado. Este não é o único arrendamento no mundo, sabia? Haverá uma chance de você tê-los também. Zhang Yang a consolou. Zhang Yang não estava blefando. Em sua vida passada, Crimson Ra já havia obtido muitas propriedades de terra no passado, e uma delas ficava no Outsput, bem no centro da cidade do céu carmesim, onde seu verdadeiro valor seria chocante de descobrir. Ei! Nesse caso, você não se importaria se nos entregasse o contrato de locação. Nós lhe devolveremos o contrato na próxima vez que estiver disponível. Disse Snowseeker com um sorriso brincalhão no rosto. Hã? Alô? Que estranho. Por que não consigo ouvir nada? Alô? Olá? Mestre da guilda Snow. Você ainda está aí? Ponto. Zhang Yang correu para a entrada da torre subterrânea. Sem nenhuma janela de comando, sentiu um solavanco repentino e foi reanimado imediatamente. Felizmente, consegui prolongar minha morte por mais um tempinho. Ou então, teria que descer correndo de novo para pegar meus pertences. Só de pensar nisso, ele já sentia um arrepio na espinha. Pensar que teria que atravessar o mar de monstros de novo era quase um enjoo. Zhang Yang rasgou um pergaminho de teletransporte e retornou ao castelo de Jade Branco. Já era de manhã quando Zhang Yang terminou de explorar a torre. Zhang Yang desconectou-se imediatamente. ARGH com fome. Cansado. Com sono. 1KS, roubo de morte. Um termo usado pela maioria dos jogadores de Morpg sempre que alguém tenta dar o último golpe fatal no monstro que ele ou ela estava matando primeiro. Na maioria dos jogos, o último golpe é o golpe determinante que dará ao jogador que desferir o último golpe o maior benefício. Outro jogador pode roubar os itens do monstro adversário ao dar o último golpe. 2GM, mestre do jogo. O administrador do jogo em si. Ele tem autoridade total sobre o jogo e pode basicamente fazer o que quiser. Morpg, Legendary Guardian capítulo 129. Pequena loja de mercadorias. Zhang Yang dormiu o dia todo e só acordou depois das 19 horas. Após o jantar, Zhang Yang ligou o computador e visitou o site oficial para saber mais sobre o resultado do seu feito. No entanto, antes mesmo de clicar no link do fórum, viu uma notificação de atualização na página inicial do site oficial. O que estava acontecendo? O patch de atualização só deveria ter sido implementado no dia 13 de agosto. Ainda faltavam 5 meses. Zhang Yang sentiu um presságio repentino. Ele devia ter feito algo com esta linha do tempo. Provavelmente foi afetada pelo feito de ontem, quando ele derrotou um chefe sozinho e obteve a pontuação além da perfeição. De acordo com o aviso resumido, a primeira atualização do patch não trouxe muitas mudanças. Houve várias mudanças no guerreiro, especialmente na habilidade de guardião. 1. O tempo de recarga da habilidade menor bloqueio aumentou de 10 segundos para 15 segundos. Cada instante de menor bloqueio bem-sucedido concederia 30 pontos de fúria em vez de 10. Zhang Yang revirou os olhos, frustrado. Assim, os oficiais haviam enfraquecido sua habilidade de OP e se tornado um lixo. Que pena. Se esse patch tivesse sido implementado apenas 5 meses depois, Zhang Yang ainda teria conseguido realizar feitos melhores. Provavelmente foi devido ao seu desempenho superior que os oficiais foram forçados a lançar o patch.
A geração de fúria foi aprimorada, mas mesmo assim, o número de instâncias de menor bloqueio para Zhang Yang, ou qualquer outra pessoa, foi reduzido. Então, e se o sistema aumentasse os pontos de fúria em 20? Ainda era inútil. 2. O tempo de recarga do menor golpe da força aumentou de 1 segundo para 5 segundos. De novo. Mais um grande nerf. Ao contrário de caçador ou ladrão, o medidor de fúria de um guerreiro dependeria de ataques e ataques recebidos para se reabastecer. Por isso, em lutas contra chefes, sempre que o chefe atacasse o guerreiro, a fúria se reabasteceria mais rapidamente, permitindo que ele usasse menor golpe da força para gastar adequadamente a fúria restante após usar outras habilidades. 3. Tempo de recarga de menor parede de escudo reduzido de 10 minutos para 7 minutos. Finalmente, um bônus. Após atingir o nível máximo da habilidade, o tempo de recarga deve ser reduzido para 2 minutos. Isso ajudaria na sobrevivência do tanque em batalha. Esse bônus foi bem forte. Provavelmente o sistema estava tentando compensar o grande enfraquecimento. A outra nota do patch era sobre comportamento de combate. 1. Aumento do realismo da batalha. Um efeito de empurrão foi adicionado. O efeito de empurrão e a distância seriam determinados pela força de cada lado da batalha. Isso significaria que o jogador mais forte seria capaz de derrubar um jogador mais fraco a uma certa distância. Antes disso, as batalhas pareciam dois bonecos palito lutando um contra o outro, parados. 2. Proteção antidistúrbios. O contato físico entre jogadores só poderá ser estabelecido entre amigos. Jogadores que não forem adicionados à lista de amigos serão alertados com uma notificação no sistema. O jogador que for tocado sem consentimento poderá registrar uma reclamação no sistema. Dependendo do nível da infração, o infrator será preso na prisão da cidade principal. A duração da prisão variará de 10 minutos a 3 dias, dependendo da infração. Qualquer ladrão sob menor furtividade será automaticamente revelado ao fazer contato com outro jogador. Esta atualização deve ser direcionada a jogadores como 44 bandites. Aquele bastardo astuto cavou a própria cova. Ele sempre usou menor furtividade para assediar sexualmente outras jogadoras. 3. Ajuste da taxa de atualização da masmorra. Calabouço para 5 pessoas modo normal, entrada ilimitada. Calabouço para 5 pessoas modo difícil, uma vez por dia. Masmorra para 10 pessoas, modo de dificuldade completa, uma vez a cada 2 dias. Masmorra para 20 pessoas, modo de dificuldade completa, uma vez a cada 3 dias. Masmorra de 50 jogadores, modo de dificuldade completa, uma vez a cada 7 dias. 4. A taxa de serviço da casa de leilões aumentou de 10% para 20%. Que besteira! O que é isso? Um assalto à luz do dia? Antes que Zhang Yang pudesse continuar a gritar, lembrou-se do contrato de arrendamento que tinha conseguido e respirou aliviado. Felizmente, eu não teria que enfrentar esse tipo de situação problemática. 5. Todos os equipamentos de alto nível só exibiriam efeito do equipamento e os soquetes disponíveis após a identificação bem-sucedida do item. Suspiro. Mais uma maneira da empresa ganhar dinheiro. Por exemplo, o escudo elemental combinado. Se Zhang Yang não o tivesse identificado, seria assim: escudo elemental combinado, cinza-prata, escudo. Defesa, mais 200. Vitalidade, mais 80. Menor não identificado. Nível exigido, 20. Você pode contratar um identificador para identificar o equipamento e a frase efeito de equipar, aumentar a habilidade menor bloquear em um nível aparecerá e ser aplicada. Se você não identificar o equipamento, ainda poderá equipá-lo. No entanto, o efeito especial não será aplicado. Equipamentos dos níveis preto aço e verde cobre não possuem efeitos especiais. Efeitos especiais estariam disponíveis a partir do nível cinza prata. Mesmo que não houvesse efeitos especiais nos equipamentos, os soquetes ainda estariam lá. A empresa poderia lucrar uma fortuna enorme justamente quando o número de jogadores aumentasse para milhões. 6. Habilidades com efeito de status agora não teriam efeito no chefe. No entanto, habilidades com efeito de status poderiam interromper a conjuração do chefe. Mais um bônus. Um chefe não podia ser atordoado por menor investida, mas agora, o chefe podia ser interrompido a usar uma habilidade.
7. Recálculo da redução de dano. Todo dano recebido seria reduzido primeiro pela defesa ou resistência mágica, e posteriormente reduzido por habilidades ou passivas. Droga. Um nerf. Se um monstro tivesse 2000 de dano, um jogador teria 400 de defesa, com uma habilidade de redução de dano de 20%. O cálculo anterior era 2000 x 0,8, 400 igual a 1200 de dano recebido. Após o patch, o cálculo seria 2000 a 400, x 0,8 igual a 1280 de dano recebido. Quanto maior a defesa, maior o efeito. 8. Ajuste de estoque. Para ajudar a economizar espaço no estoque, a contagem de cada grupo de itens foi aumentada de 20 para 200 itens por pilha. 9. Jogadores mortos em PK não perderiam níveis, apenas teriam todos os pontos de experiência acumulados limpos. A penalidade do nome vermelho não faria com que seus níveis caíssem sempre que fossem mortos. Em vez disso, a taxa de queda do equipamento equipado aumentaria para 100%. Se um jogador de nível 29 com 34% de pontos de experiência fosse morto, ele ainda estaria no nível 29, mas com 0% de pontos de experiência. Não importa quantas vezes o jogador fosse morto, ele ainda estaria no nível 29. No entanto, a penalidade do nome vermelho foi amenizada. Que pena! Se essa nova atualização tivesse sido implementada em sua vida anterior, o jogador Endless Starlight teria ficado furioso, saído do jogo e deletado sua conta. 10. Remoção do Deathmatch na arena de batalha. Sem a emoção de passar de nível, o Deathmatch não teria sentido. 11. Ajuste do efeito menor provocar. O efeito atual forçava o monstro a atacar o conjurador por 2 segundos, enquanto copiava o valor de agressividade de 99% do alvo atacante anterior. Se o valor de agressividade fosse maior, o efeito de cópia não seria implementado. Monstros que não pudessem ser afetados por menor provocar permaneceriam sem provocação. Este era um grande bônus para um grupo com 2 ou mais tanques. Era especialmente útil para um ataque de chefe. Com tantas mudanças de uma só vez, Zhang Yang precisou de um tempo para digerir tudo. Depois de um tempo, ele foi aos fóruns e encontrou uma bagunça completa. Os jogadores concentravam suas reclamações principalmente no aumento da taxa de serviço da casa de leilões. Todos insultavam a empresa por ser interesseira. Alguns jogadores mencionaram que, sem o apoio massivo dos jogadores, o jogo não teria a popularidade atual. Eles até mencionaram que a empresa havia sido ingrata, que eles também estavam sendo excessivamente gananciosos a ponto de até mesmo de amputar os membros dos jogadores para seu próprio lucro. No entanto, por mais que os jogadores reclamassem, os árbitros não se importavam. Zhang Yang entendia melhor. Cedo ou tarde, a raiva dos jogadores diminuiria. Assim como na sua vida passada, os jogadores podiam reclamar o quanto quisessem, mas por mais que odiassem a implementação, não podiam deixar o milagre de Deus para outro jogo depois de tanto tempo imersos. Que empresa gananciosa! Zhang Yang xingou enquanto colocava o capacete de jogo e entrava no jogo. Assim que ele fez login, ele foi bombardeado por sua gangue. Aí, tanque de novatos. Quanto tempo você planejava dormir? E o idiota. Porco dorminhoco. Pequeno Yang, você fez sexo a 3 ontem à noite? Não é de se espantar que você tenha acabado de entrar. Deve ter sido uma noite cansativa, eu acho. Zhang, você é incrível. Você poderia até invadir a torre subterrânea inteira sozinho. Zhang Yang riu enquanto respondia às mensagens privadas, uma por uma. Logo depois, invocou seu cavalo de guerra esqueleto e cavalgou até o NPC gerente de propriedades. Ele pegou contrato de locação de terra e o entregou ao NPC. Isto foi identificado. É autêntico, disse o NPC, Conde Bogart, enquanto folheava o contrato de arrendamento de um lado para o outro. Certo, a propriedade seria sua por apenas 20.000 moedas de ouro. O quê? Eu ainda teria que pagar? Zhang Yang arregalou os olhos. Zhang Yang não sabia disso, pois nunca havia possuído um imóvel antes. Claro. Qualquer transação dentro do Império tem que ser enumerada. O que você acha que é isso? Uma transação clandestina com um proprietário privado. Ei! Isso é um crime que pode te mandar para a cadeia. Não, provavelmente execução por decapitação. Disse o Conde Bogart enquanto relinchava seu bigodinho. Ah, que bom.
Eram apenas 20.000 moedas de ouro. Ele poderia recuperar esse dinheiro a qualquer momento que quisesse. No entanto, ele queria que seu dinheiro fosse para um lugar badalado em vez de uma cidade decadente. Zhang Yang pagou a quantia, e o NPC bufou e carimbou: arrendamento de terra. Jing. Parabéns. Você obteve propriedade. Zhang Yang pegou o papel freneticamente e leu. O papel inicial, que continha apenas 2 palavras, arrendamento de terra, agora continha um parágrafo completo. A parte inferior do papel continha a localização do imóvel. Castela de Jade Branco. Zhang Yang ficou extremamente feliz ao ver essas 3 palavras. Contanto que ele conseguisse um terreno em uma cidade grande e não em algum lugar distante nos arredores. Zhang Yang saiu do prédio da administração do imóvel e foi até o local do contrato de locação. Quase lá. Zhang Yang cavalgou por cerca de 10 minutos e chegou a um elegante prédio de 2 andares, com a largura equivalente a 3 casas. Zhang Yang examinou o papel e o número do lote da casa e ficou feliz novamente quando os dois coincidiram. Logo depois, um jogador, 2 jogadores. Mais e mais jogadores passaram como se estivessem em uma rua movimentada. Zhang Yang se virou e viu que o prédio em frente era a casa de leilões. Jackpot. Zhang Yang sempre soube que o primeiro, arrendamento de terra, era extremamente valioso. Mas ela nunca imaginou que os incorporadores seriam tão gentis o suficiente para que seu primeiro imóvel fosse localizado em frente à famosa casa de leilões. Este foi o melhor dos melhores locais de todos os tempos. Zhang Yang ficou tão feliz que quase se virou. Desceu da montaria e a desinvocou. Caminhou com passos pesados até o primeiro prédio que agora lhe pertencia. Jing. O jogador Zhang entrou na propriedade. Inicializando o tutorial. Jing. Jogador Zhang, você deseja definir as propriedades do edifício. Você poderia definir o edifício como loja, loja de concerto, hotel, restaurante. Deseja definir? Sim. Jing. Por favor, determine as propriedades do edifício. Comprar. Jing. Por favor, insira o nome da sua loja. Pequena loja de mercadorias. Jing. A pequena loja de mercadorias foi concluída. Nível atual, 1. Contagem de itens em promoção, 1000. Próximo nível, contagem de itens em promoção, 2000. O primeiro andar estará disponível. Custo de melhoria, 100.000 moedas de ouro. Jing. Agora você pode adicionar itens à loja para venda. Defina o preço do item a ser vendido. O inventário da loja e o estoque pessoal do jogador podem ser identificados. Jing. Recomendo que os itens valiosos sejam expostos no balcão de exposição e os demais itens no menu de itens. Jing. Aconselho contratar uma empregada para administrar a loja. Você pode selecionar a empregada na janela de opções de propriedade, opções de loja. Jing. Isso conclui o tutorial. Você pode abrir a opção de propriedade, ajuda, para mais informações. Boa sorte! Em relação à abertura da loja, Zhang Yang ficou perplexo. Ele tentou abrir a janela do menu da loja e selecionou adicionar itens à venda. Em seguida, colocou todos os equipamentos de cobre verde de seu inventário no menu. O preço do item poderia ser definido como um valor fixo, como em uma loja física. Ele também poderia definir um valor de lance para o item. Ele precisa ter um preço de venda fixo, mas poderia optar por não definir o preço máximo. O térreo já havia sido projetado para ser como um supermercado. Havia corredores e prateleiras ao redor para que os itens fossem dispostos. Os itens ali dispostos podiam ser visualizados instantaneamente, então Zhang Yang os reservou para itens raros e valiosos, enquanto os demais itens estavam configurados para serem visualizados em um menu, como em uma casa de leilões. Era possível digitar palavras para pesquisar e localizar o item. Uma loja é como uma versão combinada de uma loja e uma casa de leilões. Um buff, neste contexto, um buff é uma ação que representa o fortalecimento de uma habilidade. Este termo não deve ser confundido com o buff do jogo, quando um jogador conjura uma habilidade para conceder um efeito benéfico. Morpg, Legendary Guardian Capítulo 130, um desafio de espada e fogo. Nem é preciso dizer que os itens que devem ser colocados no quadro de exposição são os equipamentos cinza-prata. Zhang Yang havia se tornado um homem de fortuna.
Ele havia obtido muitos equipamentos cinza-prata na torre subterrânea. Mesmo que tivesse guardado alguns para sua gangue, ainda havia muitos outros que ela poderia colocar no painel de exposição para chamar a atenção. Outros certamente o veriam, mas talvez não conseguissem comprá-lo. No entanto, ficariam curiosos para saber o que mais poderia comprar. Pelo menos, Zhang Yang não precisa mais colocar garrafa após garrafa no leilão para vendê-las. Agora, desde que ele definisse um preço fixo na loja, os jogadores podiam comprar a quantidade desejada de poção anti-sombra para iniciantes. A loja reabasteceria automaticamente o item do seu estoque para ser vendido. Era muito mais fácil do que comprar e vender na casa de leilões. Zhang Yang abriu o menu do assistente de loja e viu as opções de ajudantes. Havia muitos personagens disponíveis para ele, de homem e mulher humanos, elfos, anões e também homens-fera. Uma pena, não havia nenhum gnomo por perto. Aqueles diabinhos eram os melhores em ganhar dinheiro. Até o momento, o número de jogadores masculinos no jogo supera em muito de jogadoras. Zhang Yang então escolheu a primeira opção, removendo todos os homens, homens-fera, anões e mulheres de aparência simples. A seleção foi reduzida de mais de 100 para apenas 20 opções restantes. Zhang Yang selecionou cuidadosamente uma por uma e finalmente decidiu por uma empregada. Uma humana de aparência descolada, bonita e sexy. Seu peito era tão pontudo que eles podiam perfurar uma roupa e revelar 2 pequenos pontos. Está decidido. Zhang Yang escolheria Natália, normal. Nível 1. PV, 50. 3 tamanhos, 34D, 22 a 33. Personalidade, legal. Taxas de serviço, 1000 moedas de ouro mês. Zhang Yang confirmou sua escolha e 1000 moedas de ouro foram retiradas. Uma luz branca brilhou e Natalia apareceu na frente de Zhang Yang. Ela se curvou e cumprimentou, mestre. Quando ela se curvou, o decote ultrabaixo de seu uniforme de empregada caiu e, acidentalmente, ou teria sido intencional, revelou uma grande parte de seu seio branco claro. Zhang Yang podia ver claramente seus 2 melões gigantescos como se tivessem sido enfiados bem na cara dele. Quando ela se levantou, seu seio balançou e balançou um pouco. Extremamente virgem, para ser sincera. Zhang Yang colocou Natalia na entrada da loja. Uma garota descolada e sexy, de uniforme de empregada. Quantas vezes você viu isso na rua? Ele então anunciou sua loja no canal local. Hoje é o dia do lançamento da pequena loja de produtos. Venham imediatamente se for conveniente. Se for inconveniente, venham mesmo assim. A loja fica em frente à casa de leilões. Haverá uma linda moça para recebê-los na loja. Hoje é um dia especial. Vocês ganharão um desconto especial de 20%. Quando o anúncio foi lançado, chamou a atenção de muitos jogadores, especialmente aqueles que estavam perto da casa de leilões. Eles se aproximaram, pois estavam muito perto e não tinham mais nada para fazer. Não era como se fossem forçados a comprar nada, definitivamente não havia mal algum em ir. Na verdade, Zhang Yang não precisava fazer esse anúncio. Natalia por si só já era suficiente para atrair muitos jogadores masculinos. Humanos eram realmente um ser engraçado. Certa vez, havia uma pessoa parada ali olhando para o céu, e mais pessoas se juntaram a ela para olhar para o céu sem saber o que olhar. No entanto, esta pequena loja tinha algo a se procurar, e esse algo era Natalia, a empregada sexy. Alguns jogadores apenas observavam de fora. Alguns entravam no estabelecimento. Zhang Yang não se preocupava com a possibilidade de seus itens não atraírem clientes. Quanto à segurança, era impossível que qualquer roubo ocorresse dentro do estabelecimento, já que havia um sistema de proteção. Seria necessário comprar o equipamento digitalmente para poder obtê-lo. Zhang Yang abriu seu inventário e descobriu que ainda havia muitos itens de batalha da torre subterrânea. Ele havia se esquecido de retirar o restante do item quando retirou arrendamento de terra. Quanto ao último chefe, Terpotiar dropou muitos itens. Havia pelo menos 14 equipamentos verde-cobre e 4 equipamentos cinza-prata. Havia apenas um equipamento cinza-prata que ele podia usar. Os itens restantes eram um livro de habilidade e uma receita de alquimia, coração do guerreiro caído, cinza-prata, acessório. Uso: aumenta sua defesa em 2000 pontos. Dura 15 segundos. Tempo de resfriamento: 5 minutos. Nível requerido: 40. Finalmente, um item decente. Em milagre de Deus,
Um personagem pode equipar os seguintes equipamentos: capacete, colar, capa, armadura corporal, luvas, calças, botas, 2 anéis, arma e 2 acessórios. Armas e acessórios eram especiais. As armas podem ser categorizadas em arma de uma mão, escudo, arma de 2 mãos, cajado e arma de longo alcance. Um personagem pode equipar 2 peças de arma de uma mão ao mesmo tempo, mas apenas uma peça de arma de 2 mãos, cajado e arma de longo alcance. Um ladrão, por exemplo, pode equipar uma arma de uma mão como seu slot de arma principal e um escudo como sua arma secundária, assim como um guardião e um defensor. Apenas uma arma de 2 mãos, um cajado e uma arma de longo alcance podem ser equipados por vez. Acessórios eram especiais. Acessório não fornecia nenhum bônus de atribuição, como destreza, força, vitalidade e assim por diante, mas continha um efeito especial. O que Zhang Yang acabara de obter, Coração de Guerreiro Caído, era comumente chamado de acessório ativo. O jogador tinha que ativar manualmente as habilidades que o acessório fornecia. Simplesmente colocá-lo ou tirá-lo não teria nenhum efeito no personagem. Por outro lado, havia também alguns acessórios passivos, como o efeito equipar efeito, aumenta todos os efeitos de ataque ou cura em 5%. Acessórios eram equipamentos que só apareciam no final do jogo. Eram extremamente raros. Acessórios de nível 40 deveriam ser os mais fáceis e fáceis de usar do jogo. A maioria dos jogadores ainda usava acessórios de nível 40 ao atingir o nível 200 devido à raridade. Acessórios só eram obtidos por chefes de raids de campo, como a torre subterrânea com o 13º andar ou caverna dos ossos. Livro de habilidades, aparatar. Uso, ensina você a minor aparatar. Classe necessária, conjurador. Esta é uma habilidade essencial para todo conjurador de PK. O personagem seria capaz de se mover instantaneamente 10 metros em qualquer direção e dissipar qualquer efeito de status, como atordoamento, imobilização, lentidão e outros efeitos de debuff. Esta habilidade era um item raro. Até então, não havia nenhum conjurador por perto que tivesse aprendido a habilidade. Nenhum deles realmente entendia o valor dessa habilidade. Zhang Yang então, preventivamente, fixou o preço em 10 milhões de moedas de ouro para atrair clientes. Receita: poção de pele de ferro para iniciantes. Uso: ensina como fazer poção de pele de ferro para iniciantes. Requisito: alquimia avançada. Ótimo artigo. Zhang Yang pegou o artigo e o aprendeu. Poção de pele de ferro para iniciantes, consumível. Uso: aumenta 100 pontos de defesa por 30 segundos. Tempo de resfriamento: 2 minutos. Era um bom item, mas os ingredientes e o material para fazê-lo eram simplesmente demais. Exigia até uma erva extremamente rara chamada cana de ferro. Era tão rara que você não conseguiria comprá-la nem com o dinheiro que tivesse. Deixe isso de lado por enquanto. Zhang Yang sorriu satisfeito e saiu da loja para se encontrar com An Yinshui. O grupo então seguiu e invadiu a masmorra do Jardim do Castelo da Lua Negra. Depois disso, o grupo prosseguiu e reuniu mais membros da guilda para invadir o covil de Marzeruai, ala principal, e conseguiu obter mais equipamentos cinza-prata. Todos ficaram loucos ao ver que Zhang Yang tinha o servo, Lotus transparente, e o equipamento amarelo-dourado, especialmente o Gorduan. Ele ficou tão impressionado que conseguiu fazer um rio com sua baba. Os equipamentos cinza-prata de nível 20 da ala principal eram vendidos aos membros da guilda por meio dos pontos de contribuição da guilda. Por outro lado, os equipamentos cinza-prata de nível 30 eram priorizados para a gangue. Se houvesse equipamentos que não fossem adequados para algum deles, Zhang Yang os venderia em sua loja e o lucro seria dividido entre os 6. Além de conseguir preencher os espaços vazios da loja, o dinheiro obtido com as vendas não foi deduzido pelo sistema. Era uma vantagem maior do que Zhang Yang esperava. Idiota! Não te vejo há um dia e, no entanto, aqui está você, dono de uma loja. An Yinshui piscou sedutoramente para Zhang Yang. Zhang Yang riu e respondeu: ah, o que há de errado nisso? Você quer ser minha musa? Que? Você aprendeu a flertar agora. Parece que o cachorrinho virou um cachorrinho lindo. An Yinshui piscou novamente. Por favor, pare. Por favor. Haja de acordo com a sua idade, prima. Tenho tanta vergonha de andar com você. Wei Yan cerrou os dentes. Após saquear 2 masmorras, Zhang Yan tinha pouco tempo restante.
Ele então se esforçou para produzir mais poção anti-sombra para iniciantes, para vender na loja. Até então, Zhang Yang era o único jogador capaz de fornecer a poção anti-sombra para iniciantes, no Castelo de Jade Branco. Mesmo com a queda nas vendas, o mercado ainda se mantinha estável, com cerca de 30 pilhas de poções vendidas por dia. Zhang Yang previu que não cairia mais do que isso. 600 moedas de ouro por dia não era tão ruim. Como não havia mais estoque na casa de leilões, os jogadores teriam que visitar a pequena loja de mercadorias para comprar as poções. Essa era uma maneira de atrair mais clientes para sua loja. Antes de sair, Zhang Yang calculou os ganhos totais de apenas uma noite. Ele vendeu 17 equipamentos verde-cobre, 3 equipamentos cinza-prata e 387 frascos de poção. Seu ganho total foi de 2.700 moedas de ouro. Era muito menor do que seu ganho anterior durante o pico de vendas, mas Zhang Yang não estava frustrado, pois as vendas seriam intermináveis. Além disso, a popularidade de sua loja deveria aumentar com o tempo e, até lá, ele deveria ter mais clientes. Por essa lógica, suas vendas também deveriam estar melhores do que nunca. A principal vantagem de vender na loja era a ausência da taxa de serviço de 20%. Ele podia vender itens mais baratos do que qualquer item vendido na casa de leilões e ainda assim obter lucro. Por exemplo, se um item fosse vendido por 100 moedas de ouro na casa de leilões, Zhang Yang poderia vender o mesmo item por 90 moedas de ouro em sua loja. O outro vendedor teria 20 moedas de ouro deduzidas da taxa de serviço e ganharia apenas 80 moedas de ouro por vender por 100 moedas de ouro. Se Zhang Yang encontrasse outros gnomos ele ainda poderia comprar um item por 81 moedas de ouro que valesse pelo menos 100 de ouro. Como esses gnomos podiam fornecer um grande número de estoques de uma só vez, embora a taxa de lucro fosse de apenas 1%, 1% de taxa de serviço ainda era um valor alto. Assim como quando Zhang Yang estava vendendo uma grande quantidade de poção anti-sombra para iniciantes, a taxa de serviço já ultrapassou 40 milhões de dólares. Zhang Yang acertou alguns assuntos com Natalia e definiu o preço dos diversos itens que seriam comprados dos próprios jogadores. Ela então foi encarregada de abordar os transeuntes para promover alguns itens à venda. Qualquer um ficaria encantado em ter uma adorável garotinha conversando com eles. Zhang Yang então depositou 10.000 moedas de ouro para os fundos de compras da loja e desconectou-se para descansar. Depois de uma boa noite de sono, Zhang Yang finalmente se livrou do desconforto de passar a noite lá. Sentia-se revigorado e revitalizado. Dedicou cerca de 1 hora para se exercitar e, depois de tomar café da manhã, entrou no jogo. Zhang Yang não precisava se preocupar com a loja. Ele só precisava verificar ocasionalmente os fundos da loja para garantir que eram suficientes para comprar mais itens dos jogadores. Com o tempo, a loja progrediria melhor e os fundos não diminuiriam mais, apenas aumentariam. Jing. O jogador Dominating Blade enviou uma solicitação de amizade para você. Você aceita? Zhang Yang ficou perplexo por um momento. Então, lembrou-se de que havia desativado as mensagens privadas para estranhos. Se alguém quisesse entrar em contato com Zhang Yang, teria que falar com ele pessoalmente ou se tornar amigo. Aceitar. Bip. Chegou uma chamada de voz da lâmina dominante. A configuração para mensagens de voz podia ser alterada da seguinte forma: aqueles que estivessem mais próximos dele seriam configurados para contato imediato, sem a necessidade de esperar que a outra parte aceitasse a solicitação. Ele havia configurado dessa forma para Fatian, Anshui e o resto de sua gangue. Eles poderiam gritar com ele a qualquer hora em qualquer lugar, sem qualquer permissão. Para qualquer outra pessoa, Zhang Yang havia configurado que teria que esperar que ele atendesse a chamada, como um celular, para poder conversar. Dominating Blade, há algo que eu possa fazer por você? Zhang Yang aceitou a ligação. Ei! Nós o conhecemos ontem, mas não conseguimos nos apresentar adequadamente. Sabe, você é bastante famoso no nosso grupo de fogo e espada. Posso interessá-lo em uma partida na arena de batalha. Em tom dominador, ele solicitou Zhang Yang por telefone. Depois do incidente de ontem na torre, nenhum dos dois ficou satisfeito com o resultado. Zhang Yang demorou a responder e respondeu com indiferença: eu aceito. No entanto, lutar sozinho é simplesmente entediante. Que tal apostarmos algo? Em que você gosta de apostar? Só uma coisinha para esquentar um pouco as coisas.
Uma rodada, 1000 moedas de ouro. Feito. Certo. Vamos nos encontrar na arena em uns 5 minutos. Zhang Yang encerrou a ligação e cavalgou ao local. A área de batalha era o melhor lugar para liberar a frustração. Era também o lugar onde jogadores famosos nasciam. O jogo documentava o histórico de batalha de cada jogador e exibia o jogador com a maior taxa de vitórias. Antes do lançamento da liga profissional, essa lista representava a força do jogador de PK. No entanto, para evitar que os jogadores abusem do sistema de classificação, o sistema não registraria nenhuma batalha previamente organizada pelo jogador. Somente o registro de suas lutas pelo sistema, que selecionaria um jogador aleatório de acordo com a sua força, seria registrado no sistema. No entanto, isso não impedia 100% que os jogadores encontrassem uma brecha. Pelo menos dessa forma, eles poderiam impedir que 2 jogadores de nível 10 tivessem 100 partidas por dia e ficassem no topo do ranking. No entanto, não havia nenhuma recompensa especial por estar no topo. Mesmo que você conseguisse chegar ao número 1, ninguém reconheceria sua força. Zhang Yang recebeu imediatamente o pedido de batalha de Float Ingupa assim que chegou na área de batalha. 44 Bandits e Notiteling Minamis já perderam para você antes. Eles estão fora da luta. Curandeiros não são personagens combativos, então também estão fora. O que resta somos nós 6. Há algo que eu tenho a lhe pedir pessoalmente. Contanto que você consiga derrotar todos nós, admitiremos sua força e nossa fraqueza. Nunca mais aceitaremos qualquer negócio relacionado à sua morte. Disse Lâmina Dominante com uma voz forte. Tudo bem. Aceito sua promessa. Zhang Yang sempre se preocupou com o grupo de mercenários lixo. Naquele momento, a diferença de habilidade entre eles era abismal. No entanto, esse grupo de pessoas era extremamente forte, aprendendo e progredindo mais rápido do que qualquer um. Se fosse 1 contra 1, ele acreditava firmemente que nunca perderia nenhum deles. Mas e se eles emboscassem um grupo de 5? Ou o grupo inteiro de 10? Estar sempre ressentido com os outros não era uma atitude sábia. Como nenhum dos lados tinha rancor ou vingança para resolver, não havia necessidade de fazê-los lutar até a morte. Se ele podia resolver o problema agora, por que não aproveitar a oportunidade? Zhang Yang aceitou o pedido de batalha. Jing, você aceitou o pedido de batalha do jogador Floating Gup. A batalha começará em 5 minutos. Por favor, prepare-se. Traço. Gnome, esta parte aqui é um tanto confusa. O autor não especificou se tratava de uma raça do personagem do jogador ou apenas um termo geral usado para descrever um jogador que é bom em negócios. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.